Fala Vascaíno, fala Vascaína, Roberto Cabral aqui do canal de Vascaíno para Vascaína. Antes de abrir o vídeo, antes de iniciar falando do vídeo, eu queria pedir orações aí pelo pessoal de São Gonçalo. Recebi algumas mensagens aqui no grupo que eu faço parte, que é a Vaz Gonçalo, de pessoas mandando vídeos de enchentes em áreas que as casas são bem altas, inclusive. E fica aqui nossas orações, peço orações a todos vocês. E estou atento aqui, qualquer coisa que a gente puder fazer, o canal está aberto aí, tem um espaço aberto para vocês, qualquer tipo de ação que vocês quiserem fazer, o canal está aberto aí ao pessoal da Vaz Gonçalo, a todo mundo de São Gonçalo que está passando por essa situação difícil no dia de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho do jogo de ontem. Confesso a vocês que fiquei bem chateado ontem. No segundo gol do Germancano eu desliguei a televisão e não quis mais acompanhar futebol na noite de ontem. Mas hoje, de cabeça fria, mais tranquilo, a gente começa a fazer uma melhor análise daquilo que realmente foi o jogo. E a gente vai trazer para vocês aí um pouquinho da nossa opinião. E também eu recebi uma mensagem de manhã, estava conversando com um amigo. Esse amigo é de Fortaleza, ele é torcedor do Fortaleza, tem alguns contatos em Fortaleza muito bons. Ele também respira o futebol, assim como a gente que acompanha e vive do futebol. E eu vou deixar a mensagem dele aqui para vocês acompanharem, eu vou colocar no vídeo aí para vocês verem qual é o ponto de vista de um cara que está totalmente fora do cenário nosso. Totalmente imparcial em relação a clubismo, em relação o pessoal diz que eu passo pano pra cacete. Eu vou trazer uma visão de uma pessoa totalmente de fora do nosso cenário aqui, do nosso futebol do Vascão. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal aqui, deixar aquele like pra gente, que ajuda na divulgação dos vídeos aqui no YouTube. E vamos pro vídeo, deixe também seu comentário quando você deixar um like em relação ao que você achou do jogo de ontem. Bom pessoal, Roberto Cabral, primeiro tempo principalmente, me agradou muito. Há muitos anos eu não conseguia ver o Vasco entrar num clássico e conseguir ser muito superior ao adversário. O clássico se equipara muito por ser clássico, então a gente entrava no clássico sempre em situação desfavorável, em desvantagem técnica e financeira, mas a gente se equiparava porque era um clássico. Então muitas das vezes um empate com o Flamengo era comemorado, um empate com o Fluminense, porque eles há muitos anos vivem situações diferentes da gente financeira, e até o time tecnicamente é melhor do que o nosso. E no jogo de ontem a gente viu uma situação totalmente diferente. Financeiramente o Vasco nesse momento é superior ao Fluminense, o poder aquisitivo, e dentro de campo a gente viu um time muito superior tecnicamente do que o Fluminense. No primeiro tempo o Léo Jardim, por exemplo, não sujou o uniforme. Ele foi para o intervalo sem ter sujado o uniforme, ele não fez uma defesa. O Vasco foi superior, o Vasco literalmente amassou o Fluminense. É inegável, a gente não tem como lutar contra fatos, não tem como falar que o que eu estou falando aqui não é verdade. É verdade o que eu estou falando. O Vasco foi muito superior ao Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Criou oportunidades, teve um pênalti claríssimo. Vou mostrar na imagem aqui para vocês, na sequência aqui. Como vocês puderam ver, foi um pênalti claríssimo. Pedro Raul ia cabecear em condições de fazer o gol, que foi empurrado pelas costas, o ombro nas costas do Pedro Raul. Pênalti claro, com o VAR não foi marcado. Primeiro ponto. E ainda assim o Vasco criou muitas oportunidades durante o jogo. Superior, pressionando a saída de bola. O comentarista da Band disse em dado momento
que nenhum time iria aguentar o que o Vasco estava fazendo, que era pressionar a saída de bola, que o time geralmente 15, 20 minutos cansa. E o Vasco não pressionou a saída de bola do Fluminense do primeiro ao último minuto do primeiro tempo, incrivelmente. E outro fato que me deixou abismado assim, que a gente não acompanha há algum tempo, é o condicionamento físico. O Vasco terminou o primeiro tempo inteiraço, bem, todos os jogadores bem. E o Fluminense morto. O Keno pegou uma bola na ponta esquerda ali, 40 minutos, cansado, pô. O jogador do Vasco veio e tomou a bola dele sem nenhuma dificuldade. O time do Fluminense estava cansado e o do Vasco inteiraço, de boa. Outro ponto positivo da partida por parte do Vasco foi o Alex Teixeira. Alex Teixeira iniciou o jogo como titular e deu pelo menos 3 chapéus ali durante o jogo. Jogou de terno, jogou muito bem, fez uma partida excelente o Alex Teixeira. Criou oportunidades, deu opção, deu variação tática ao time, se movimentou e mais uma bela atuação do Alex Teixeira, que tem crescido a cada jogo. Antes do jogo eu comentei que possivelmente o Nenê seria o titular, mas que o meu time ideal, o Alex Teixeira, seria titular. Alex Teixeira foi o titular porque tem dado uma dinâmica maior ao time do que o Nenê nesse momento, e foi o titular e mostrou que foi titular por merecimento. E espero que continue titular, porque nesse momento o Nenê ajuda o Vasco, sim, entrando no final igual entrou, e pode ser importante numa bola parada, mas o Alex Teixeira no momento vive um momento melhor, consegue dar uma dinâmica maior ao time. Muito bem, Alex Teixeira. Tudo que eu falei é o que o Alex precisava, de uma sequência. Ele está tendo a sequência, ele está evoluindo, está aproveitando a oportunidade, e acho que o Alex pode ser muito importante nessa temporada para o Vasco e surpreender muita gente. Ano passado não foi bem, mas quem foi bem ano passado? Quem conseguiria ir bem naquele cenário que o Vasco vivia? E com treinadores aí medíocres, treinadores que eram estagiários. O cara nunca foi treinador do Vasco ano passado. Como é que o cara ia desenvolver um futebol naquele cenário? E colocar Alex Teixeira para correr atrás de lateral é um esculacho. Conversei com o irmão do Alex e falei, porra, brother, não tem condição de querer botar o Alex Teixeira para correr atrás de lateral e querer que ele renda, porra. Nenhum jogador vai conseguir render tendo as características que o Alex Teixeira tem. Pontos positivos, Pedro Raul também muito bem, o Vasco muito bem. E tem que ressaltar o seguinte, o Vasco jogou com 3 volantes sub-20, entendeu? Sub-20, sub-21, acho que o Galarza tem 20 ou 21. Jogou com um trio de volantes ali muito jovem e, porra, os caras foram excelentes. Fizeram uma partida muito boa. No segundo tempo, o Vasco continuou com uma proposta de pressionar a saída de bola do Fluminense e deu certo. Deu certo, estava dando certo, o Vasco era superior no jogo, o Fluminense não via a cor da bola. Entrou o Lima, deu um chute a gol ali, passou à direita do Léo Jardim. E logo depois disso, o Barbieri cometeu um equívoco, mas ele explicou na coletiva e eu vou dizer o que eu entendi naquele momento. O Vasco era superior, o Vasco conseguia marcar a saída de bola do Fluminense e o Barbieri quis dar mais velocidade ao ataque do Vasco. Tirou o Pedro Raul, mas quando ele tira o Pedro Raul, ele tira uma arma que o Vasco tinha. Por quê? O Pedro Raul, ele dá uma dinâmica no jogo que ele prende a marcação, prende a linha defensiva, e outros jogadores têm mais opção de aparecer, de dar opção de passe. Quando ele tira o Pedro Raul, ele tira isso. E o Fluminense aí começa a querer jogar. Complicado, não gostei da substituição. Achei um erro, assim como a maioria da torcida também achou um erro. Mas faz parte, são erros que fazem a gente aprender. O Vasco foi muito superior ao jogo. O Fluminense deu 3 chutes a gol, fez 2 gols. O Cano, acho que ele pegou na bola 2 vezes e fez 2 gols. Erros individuais do Vasco, mas erros que tem que fazer a gente aprender.
Mas como eu disse no início do vídeo, conversando com um amigo de Fortaleza, vou deixar aqui a mensagem dele para vocês verem agora. E como vocês puderam ver a mensagem dele, ele diz que o Vasco está no caminho certo. E a gente ouvir isso de uma pessoa de fora é importante porque a gente começa a pensar, porra, a gente pode analisar de forma clubista, ou passar pano, ou um olhar muito crítico, mas um cara de fora não, um cara de fora ele vai dizer aquilo que realmente é. E o Vasco conseguiu envolver um adversário rival e que está há mais tempo com o time jogando junto, com o mesmo treinador, que foi, sei lá, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, e o Vasco envolveu esse time com um mês e pouquinho de trabalho. E aí? Então o Vasco está no caminho certo, chegou aí o Capasso, acompanhou o jogo direto do Maracanã, e o time vai ser mais encorpado, vão vir mais reforços, mas é o que o Pedro, meu amigão de Fortaleza, falou: o Vasco está no caminho certo, o Vasco envolveu um adversário que joga junto há mais tempo, que já está pronto. Então, acho que essa é a visão que o torcedor tem que ter da real situação do Vasco hoje. O Vasco está no caminho certo. O jogo foi muito bom, o resultado foi muito ruim e foi injusto, mas justiça é bola na rede. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. Jair foi desfalque no jogo de ontem e foi constatado uma lesão de grau 1, mas no dia de hoje ele treinou. Diante da demanda, diante de mais um clássico, logo na sequência dessa derrota, o Jair pode jogar contra o Botafogo no final de semana para reforçar o time aí diante da real necessidade do elenco. Jair treinou hoje e pode jogar contra o Botafogo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui no comentário para a gente saber o que vocês pensam do jogo de ontem. Se vocês concordam com a gente ou a opinião que vocês tenham aí, deixa pra gente, que é bastante importante pra gente saber como está a dinâmica da torcida. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like pra gente, que é bem importante, e orações pelo pessoal de São Gonçalo. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.